Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997. Do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, FEC. Incluído pela Lei nº 13.487, de 2017. Artigo 16-C. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha, FEC, é constituído por dotações orçamentárias da União em ano eleitoral, em valor ao menos equivalente, incluído pela Lei nº 13.487, de 2017. E, ao definido pelo Tribunal Superior Eleitoral, a cada eleição, com base nos parâmetros definidos em lei, e incluído pela Lei nº 13.487, de 2017. Segunda, ao percentual do montante total dos recursos da reserva específica a programações decorrentes de emendas de bancada estadual impositiva, que será encaminhado no projeto de lei orçamentária anual. Redação dada pela Lei nº 13.877, de 2019. Primeiro, vetado. Incluído pela Lei nº 13.487, de 2017. Segundo, o Tesouro Nacional depositará os recursos no Banco do Brasil, em conta especial à disposição do Tribunal Superior Eleitoral, até o primeiro dia útil do mês de junho do ano do pleito. Incluído pela Lei nº 13.487, de 2017. Terceiro, nos 15 dias subsequentes ao depósito, o Tribunal Superior Eleitoral, incluído pela Lei nº 13.487, de 2017. E divulgará o montante de recursos disponíveis no Fundo Eleitoral, e, incluído pela Lei nº 13.487, de 2017. Segunda, vetado. Incluído pela Lei nº 13.487, de 2017. Quarto, vetado. Incluído pela Lei nº 13.487, de 2017. Quinto, vetado. Incluído pela Lei nº 13.487, de 2017. Sexto, vetado. Incluído pela Lei nº 13.487, de 2017. Sétimo, os recursos de que trata este artigo ficarão à disposição do partido político somente após a definição de critérios para sua distribuição, os quais, aprovados pela maioria absoluta dos membros do órgão de direção executiva nacional do partido, serão divulgados publicamente. Incluído pela Lei nº 13.487, de 2017. Oitavo. Vetado. Incluído pela Lei nº 13.487, de 2017. Nono, vetado. Incluído pela Lei nº 13.487, de 2017. 10. Vetado. Incluído pela Lei nº 13.487, de 2017. 11. Os recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha que não forem utilizados nas campanhas eleitorais deverão ser devolvidos ao Tesouro Nacional, integralmente, no momento da apresentação da respectiva prestação de contas. Incluído pela Lei nº 13.487, de 2017. 12. Vetado. Incluído pela Lei nº 13.487, de 2017. 13. Vetado. Incluído pela Lei nº 13.487, de 2017. 14. Vetado. Incluído pela Lei nº 13.487, de 2017. 15. O percentual dos recursos a que se refere o inciso 2º do caput deste artigo poderá ser reduzido mediante compensação decorrente do remanejamento, se existirem, de dotações em excesso destinadas ao Poder Legislativo. Incluído pela Lei nº 13.487, de 2017. 16. Os partidos podem comunicar ao Tribunal Superior Eleitoral até o primeiro dia útil do mês de junho a renúncia ao FEC, vedada a redistribuição desses recursos aos demais partidos. Incluído pela Lei nº 13.877, de 2019. Artigo 16-D. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, FEC,
para o primeiro turno das eleições, serão distribuídos entre os partidos políticos, obedecidos os seguintes critérios, incluído pela Lei nº 13.488, de 2017. E 2%, divididos igualitariamente entre todos os partidos com estatutos registrados no Tribunal Superior Eleitoral, incluído pela Lei nº 13.488, de 2017. Segunda, 35%, divididos entre os partidos que tenham pelo menos um representante na Câmara dos Deputados, na proporção do percentual de votos por eles obtidos na última eleição geral para a Câmara dos Deputados, incluído pela Lei nº 13.488, de 2017. Terceira, 48%, divididos entre os partidos, na proporção do número de representantes na Câmara dos Deputados, consideradas as legendas dos titulares, incluído pela Lei nº 13.488, de 2017. Quarta, 15%, divididos entre os partidos, na proporção do número de representantes no Senado Federal, consideradas as legendas dos titulares, incluído pela Lei nº 13.488, de 2017. Primeiro, vetado. Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017. Segundo, para que o candidato tenha acesso aos recursos do fundo a que se refere este artigo, deverá fazer requerimento por escrito ao órgão partidário respectivo. Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017. Terceiro, para fins do disposto no inciso 3º do caput deste artigo, a distribuição dos recursos entre os partidos terá por base o número de representantes eleitos para a Câmara dos Deputados na última eleição geral, ressalvados os casos dos detentores de mandato que migraram em razão de o partido pelo qual foram eleitos não ter cumprido os requisitos previstos no 3º do artigo 17 da Constituição Federal. Incluído pela Lei nº 13.877, de 2019. Quarto, para fins do disposto no inciso 4º do caput deste artigo, a distribuição dos recursos entre os partidos terá por base o número de representantes eleitos para o Senado Federal na última eleição geral, bem como os senadores filiados ao partido que, na data da última eleição geral, encontravam-se no primeiro quadriênio de seus mandatos. Incluído pela Lei nº 13.877, de 2019. Da arrecadação e da aplicação de recursos nas campanhas eleitorais. Art. 17. As despesas da campanha eleitoral serão realizadas sob a responsabilidade dos partidos, ou de seus candidatos, e financiadas na forma desta lei. Artigo 17-A. Revogado pela Lei nº 13.165, de 2015. Art. 18. Os limites de gastos de campanha serão definidos em lei e divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017. Primeiro, revogado. Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015. Segundo, revogado. Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015. Artigo 18-A. Serão contabilizadas nos limites de gastos de cada campanha as despesas efetuadas pelos candidatos e as efetuadas pelos partidos que puderem ser individualizadas. Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput deste artigo, os gastos advocatícios e de contabilidade referentes à consultoria, assessoria e honorários, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais em favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido político, não estão sujeitos a limites de gastos ou a limites que possam impor dificuldade ao exercício da ampla defesa. Incluído pela Lei nº 13.877, de 2019. Artigo 18-B. O descumprimento dos limites de gastos fixados para cada campanha acarretará o pagamento de multa em valor equivalente a 100%, da quantia que ultrapassar o limite estabelecido, sem prejuízo da apuração da ocorrência de abuso do poder econômico. Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015.
Artigo 18-C. O limite de gastos nas campanhas dos candidatos às eleições para prefeito e vereador, na respectiva circunscrição, será equivalente ao limite para os respectivos cargos nas eleições de 2016, atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, aferido pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, ou por índice que o substituir. Incluído pela Lei nº 13.878, de 2019. Parágrafo único. Nas campanhas para segundo turno das eleições para prefeito, onde houver, o limite de gastos de cada candidato será de 40%, do limite previsto no caput deste artigo. Incluído pela Lei nº 13.878, de 2019. Art. 19. Revogado pela Lei nº 13.165, de 2015. Art. 20. O candidato a cargo eletivo fará, diretamente ou por intermédio de pessoa por ele designada, a administração financeira de sua campanha usando recursos repassados pelo partido, inclusive os relativos à cota do fundo partidário, recursos próprios ou doações de pessoas físicas, na forma estabelecida nesta lei. Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015. Art. 21. O candidato é solidariamente responsável com a pessoa indicada na forma do artigo 20 desta lei pela veracidade das informações financeiras e contábeis de sua campanha, devendo ambos assinar a respectiva prestação de contas. Redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006. Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha. Primeiro, os bancos são obrigados a, redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013. E, acatar, em até 3 dias, o pedido de abertura de conta de qualquer candidato escolhido em convenção, sendo-lhes vedado condicioná-lo a depósito mínimo e a cobrança de taxas ou de outras despesas de manutenção, e redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015. Segunda, identificar, nos extratos bancários das contas correntes a que se refere o caput, o CPF ou o CNPJ do doador. Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013. Terceira, encerrar a conta bancária no final do ano da eleição, transferindo a totalidade do saldo existente para a conta bancária do órgão de direção indicado pelo partido, na forma prevista no artigo 31, e informar o fato à Justiça Eleitoral. Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015. Segundo o disposto neste artigo, não se aplica aos casos de candidatura para prefeito e vereador em municípios onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário. Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015. Terceiro, o uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato, comprovado abuso de poder econômico, será cancelado o registro da candidatura ou cassado o diploma, se já houver sido outorgado. Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006. Quarto, rejeitadas as contas, a Justiça Eleitoral remeterá cópia de todo o processo ao Ministério Público Eleitoral para os fins previstos no artigo 22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990. Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006. Artigo 22-A. Os candidatos estão obrigados à inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ. Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015. Primeiro, após o recebimento do pedido de registro da candidatura, a Justiça Eleitoral deverá fornecer em até 3 dias úteis, o número de registro de CNPJ. Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Segundo, cumprido o disposto no primeiro deste artigo e no primeiro do artigo 22, ficam os candidatos autorizados a promover a arrecadação de recursos financeiros e a realizar as despesas necessárias à campanha eleitoral. Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015. Terceiro, desde o dia 15 de maio do ano eleitoral,
é facultada aos pré-candidatos a arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso 4º do artigo 23 desta lei, mas a liberação de recursos por parte das entidades arrecadadoras fica condicionada ao registro da candidatura, e a realização de despesas de campanha deverá observar o calendário eleitoral. Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017. Quarto, na hipótese prevista no terceiro deste artigo, se não for efetivado o registro da candidatura, as entidades arrecadadoras deverão devolver os valores arrecadados aos doadores. Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017. Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta lei. Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009, vide ad 5.970. Primeiro, as doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10%, dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição. Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015. E, revogado, redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015. Segunda, revogado. Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015. 1. Revogado pela Lei nº 13.488, de 2017. 1. Vetado, incluído pela Lei nº 13.165, de 2015. Segundo, as doações estimáveis em dinheiro a candidato específico, comitê ou partido deverão ser feitas mediante recibo, assinado pelo doador, exceto na hipótese prevista no 6º do artigo 28. Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013. Segundo, o candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10%, dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer. Incluído pela Lei nº 13.878, de 2019. Terceira, a doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de até 100%, da quantia em excesso. Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017. Quarto, as doações de recursos financeiros somente poderão ser efetuadas na conta mencionada no artigo 22 desta lei por meio de redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006, vide ad 5.970. E cheques cruzados e nominais ou transferência eletrônica de depósitos, incluído pela Lei nº 11.300, de 2006. Segunda, depósitos em espécie devidamente identificados até o limite fixado no inciso I do 1º deste artigo. Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006. Terceira, mecanismo disponível em sítio do candidato, partido ou coligação na internet, permitindo inclusive o uso de cartão de crédito, e que deverá atender aos seguintes requisitos, incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. A. Identificação do doador, incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. B. Emissão obrigatória de recibo eleitoral para cada doação realizada. Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Quarta, instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo por meio de sítios na internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos similares, que deverão atender aos seguintes requisitos, incluído pela Lei nº 13.488, de 2017. A. Cadastro prévio na Justiça Eleitoral, que estabelecerá regulamentação para a prestação de contas, fiscalização instantânea das doações, contas intermediárias, se houver, e repasses aos candidatos, incluído pela Lei nº 13.488, de 2017. B. Identificação obrigatória, com o nome completo e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF, de cada um dos doadores e das quantias doadas, incluído pela Lei nº 13.488, de 2017. C.
Disponibilização em sítio eletrônico de lista com identificação dos doadores e das respectivas quantias doadas, a ser atualizada instantaneamente a cada nova doação, incluído pela Lei nº 13.488, de 2017. D. Emissão obrigatória de recibo para o doador, relativo a cada doação realizada, sob a responsabilidade da entidade arrecadadora, com envio imediato para a Justiça Eleitoral e para o candidato de todas as informações relativas à doação, incluído pela Lei nº 13.488, de 2017. E ampla ciência a candidatos eleitores acerca das taxas administrativas a serem cobradas pela realização do serviço, incluído pela Lei nº 13.488, de 2017. F. Não incidência em quaisquer das hipóteses listadas no artigo 24 desta lei, incluído pela Lei nº 13.488, de 2017. G. Observância do calendário eleitoral, especialmente no que diz respeito ao início do período de arrecadação financeira, nos termos dispostos no segundo do artigo 22-A desta lei, incluído pela Lei nº 13.488, de 2017. H. Observância dos dispositivos desta lei relacionados à propaganda na internet, incluído pela Lei nº 13.488, de 2017. V. Comercialização de bens e/ou serviços, ou promoção de eventos de arrecadação realizados diretamente pelo candidato ou pelo partido político. Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017, vide AD em 5.970. Quarto, na prestação de contas das doações mencionadas no quarto deste artigo, é dispensada a apresentação de recibo eleitoral, e sua comprovação deverá ser realizada por meio de documento bancário que identifique o CPF dos doadores. Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017. 4. As doações realizadas por meio das modalidades previstas nos incisos 3ª e 4ª do 4º deste artigo devem ser informadas à Justiça Eleitoral pelos candidatos e partidos no prazo previsto no inciso I do 4º do artigo 28 desta lei, contado a partir do momento em que os recursos arrecadados forem depositados nas contas bancárias dos candidatos, partidos ou coligações. Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017. Quinto, ficam vedadas quaisquer doações em dinheiro, bem como de troféus, prêmios, ajudas de qualquer espécie feitas por candidato, entre o registro e a eleição, a pessoas físicas ou jurídicas. Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006. Sexto, na hipótese de doações realizadas por meio das modalidades previstas nos incisos 3ª e 4ª do 4º deste artigo, fraudes ou erros cometidos pelo doador sem conhecimento dos candidatos, partidos ou coligações não ensejarão a responsabilidade destes nem a rejeição de suas contas eleitorais. Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017. Sétimo, o limite previsto no primeiro deste artigo não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à prestação de serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 40.000, por doador. Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017. Oitavo. Ficam autorizadas a participar das transações relativas às modalidades de doações previstas nos incisos 3ª e 4ª do 4º deste artigo todas as instituições que atendam, nos termos da lei e da regulamentação expedida pelo Banco Central, aos critérios para operar arranjos de pagamento. Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017. Nono, as instituições financeiras e de pagamento não poderão recusar a utilização de cartões de débito e de crédito como meio de doações eleitorais de pessoas físicas. Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017. 10. O pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos em decorrência de honorários de serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais em favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido político, não será considerado para aferição do limite previsto no primeiro deste artigo e não constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro. Incluído pela Lei nº 13.877, de 2019.
Art. 24. É vedado, a partido e candidato, receber direta ou indiretamente doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de, vide ADPF número 548. E, entidade ou governo estrangeiro. Segunda, órgão da administração pública direta e indireta ou fundação mantida com recursos provenientes do poder público. Terceira, concessionário ou permissionário de serviço público. Quarta, entidade de direito privado que receba, na condição de beneficiária, contribuição compulsória em virtude de disposição legal. V. Entidade de utilidade pública. Sexta, entidade de classe ou sindical. Sétima, pessoa jurídica sem fins lucrativos que receba recursos do exterior. Oitava, entidades beneficentes e religiosas, incluído pela Lei nº 11.300, de 2006. Nona, entidades esportivas e redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009. X. Organizações não governamentais que recebam recursos públicos, incluído pela Lei nº 11.300, de 2006. X. Organizações da sociedade civil de interesse público. Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006. 12. Vetado. Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015. Primeiro, não se incluem nas vedações de que trata este artigo as cooperativas cujos cooperados não sejam concessionários ou permissionários de serviços públicos, desde que não estejam sendo beneficiadas com recursos públicos, observado o disposto no artigo 81. Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015. Segundo, vetado. Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015. Terceiro, vetado. Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015. Quarto, partido ou candidato que receber recursos provenientes de fontes vedadas ou de origem não identificada deverá proceder à devolução dos valores recebidos ou, não sendo possível a identificação da fonte, transferi-los para a conta única do Tesouro Nacional. Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015. Artigo 24-A. Vetado. Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015. Artigo 24-B. Vetado. Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015. Artigo 24-C. O limite de doação previsto no primeiro do artigo 23 será apurado anualmente pelo Tribunal Superior Eleitoral e pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015. Primeiro, o Tribunal Superior Eleitoral deverá consolidar as informações sobre as doações registradas até 31 de dezembro do exercício financeiro a ser apurado, considerando, incluído pela Lei nº 13.165, de 2015. E, as prestações de contas anuais dos partidos políticos, entregues à Justiça Eleitoral até 30 de abril do ano subsequente ao da apuração, nos termos do artigo 32 da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, incluído pela Lei nº 13.165, de 2015. Segunda, as prestações de contas dos candidatos às eleições ordinárias ou suplementares que tenham ocorrido no exercício financeiro a ser apurado. Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, após a consolidação das informações sobre os valores doados e apurados, encaminhá-las à Secretaria da Receita Federal do Brasil até 30 de maio do ano seguinte ao da apuração. Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015. Terceiro, a Secretaria da Receita Federal do Brasil fará o cruzamento dos valores doados com os rendimentos da pessoa física e, apurando indício de excesso, comunicará o fato, até 30 de julho do ano seguinte ao da apuração, ao Ministério Público Eleitoral, que poderá, até o final do exercício financeiro, apresentar representação com vistas à aplicação da penalidade prevista no artigo 23 e de outras sanções que julgar cabíveis. Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015. Gostou?
Deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Nos ajude a produzir mais conteúdos como esse para ajudar nos seus estudos. Bons estudos!